Continuando com o estudo de André Luiz, especificamente do livro Nosso Lar, vamos agora entrar no episódio 26. Esse episódio nos traz algumas revelações muito interessantes a respeito da vida cotidiana de nosso lar. Não se esqueça, porém, de se inscrever no canal do YouTube. Quem está no Facebook, não se esqueça de compartilhar. É importante que todos façam seus comentários e que ajude a divulgar a doutrina espírita, especificamente essa história pedagógica que André Luiz nos traz no livro Nosso Lar. No episódio anterior, a gente estava dizendo que Dona Laura, a mãe de Lísias, tinha recebido André Luiz em casa e ela tinha recomendado a Rafael que Rafael viesse e levasse André Luiz a um outro departamento para que ele pudesse fazer as observações necessárias. Ora, meus caros, mais uma vez eu insisto aqui, é importante que vocês vejam os episódios anteriores para ter uma sequência adequada, porque um episódio, previamente dito, ele influencia sobremaneira o episódio seguinte. Isso é importante que você visualize os outros. E se você observar no meu canal, vocês vão encontrar os episódios anteriores. Esse já é o número 26. Muito bem. Então, aquela sugestão carinhosa de Dona Laura para André, né? Para ele estava muito bem, porque André estava ávido para buscar informações, novos conhecimentos. Então, chegou Rafael lá na casa da Dona Laura e Rafael disse para André Luiz que ele iria com ele visitar outros departamentos para aproveitar o aprendizado, já que André Luiz estava aproveitando as novidades e está passando via Chico Xavier todas essas novidades. Eu gosto de dizer sempre, às vezes as pessoas acham que essa encarnação, ou melhor, essa desencarnação de André Luiz é da última. Não quer dizer que seja da última, porque pelos estudiosos, pelo que a gente entende, em todas as obras de André Luiz, ele aproveita várias encarnações, talvez 3 encarnações, para se expressar adequadamente as novidades e os ensinamentos a respeito da vida no plano espiritual. André Luiz, então, anotava surpresa aqueles magníficos aspectos da região, porque André Luiz saiu com Rafael, né? Eles iriam encontrar com um ministro chamado Genésio, segundo Dona Laura, já tinha conversado com esse ministro, com esse coordenador de um determinado ministério, e ele se propôs a receber André. Então os dois, André Luiz e Rafael, seguiram, né, em direção a esse ministro chamado ministro Genésio. Ele vai absorvendo os ensinamentos durante todo o processo. Só que André Luiz falou que estava caminhando em silêncio e meio quieto, não fez muita pergunta não, né? E André Luiz ainda fala assim que ficou muito circunspecto, porque até então André não se dava muito a orações, não se dava muito à meditação de outros valores, porque André Luiz tinha sido um médico muito materialista na Terra, né? E a partir de algum tempo, depois ali em Nosso Lar, inclusive naquele momento que ele estava com
com Rafael, André Luiz cita que começou a se preocupar um pouco mais com as orações, né? Antigamente André Luiz não se preocupava com prece, com oração, não era nem religioso, né? Então, André disse que ficou muito fechado, muito calado, mas muito curioso de olhar aquilo tudo. Inclusive, o André diz até que o Rafael ficou assim meio que surpreso de ver a quietude de André, né? E André mais Rafael, eles pegaram o metrô de Nosso Lar. O que é o metrô de Nosso Lar? É o aeróbus, né? Eu sempre falo que em Nosso Lar tinha um metrô, só que não é um metrô subterrâneo como aqui na Terra, não. É um metrô que trabalha acima da Terra, né? Ele volita acima da Terra. Então André Luiz e Rafael foi de aeróbus, né, que é um metrô, até um espaçoso edifício, diz André, né? Desceram do metrô, do aeróbus, né? Em poucos minutos eles já estavam diante do respeitável ministro Genésio. André disse que era um velhinho simpático, o semblante revelava uma singular energia, até porque ele era um chefe, né, de um departamento, né? Rafael apresentou o André, porque foi a dona Laura que pediu para que Rafael levasse André até o ministro Genésio, né? E o ministro Genésio já sabia que André ia lá, né? E falou: ah, que bom, você é o irmão André, né? Que bom. E André falou: ministro, estou aqui para servi-lo, né? Aí o ministro Genésio disse: olha, André, eu tenho já uma notificação de Laura referente à sua vinda. Fique à vontade, né? Então, nesse momento, o Rafael já foi se inteirar com outros afazeres. Ele tinha sido chamado a alguma atividade de urgência. Então, Rafael saiu e deixou ali André Luiz juntamente com o ministro Genésio. E aí o ministro Genésio olhou para André e falou: André, Clarencio já tinha me falado a seu respeito com interesse. Quase sempre recebemos pessoal lá do Ministério do Auxílio em visita, melhor dizendo, a observações que na maior parte redundam em estágios e de serviços aqui, né? Então André logo percebeu isso e falou: ministro, esse é o meu maior desejo, eu tenho mesmo suplicado que possam me ajudar. Eu sou um espírito frágil, um indivíduo frágil, mas eu quero que me permita seja convertida a minha permanência nesse ministério em estação de aprendizado. Então André logo já disse para Genésio que a intenção dele era aprender, né? Genésio ficou comovido com aquilo, né? E disse, André logo viu que ele ficou enternecido com aquela situação, né? Com aquele momento, e disse: senhor ministro, compreendo agora que a minha passagem pelo Ministério do Auxílio, porque André veio do Ministério do Auxílio, né? André fala que compreende que a passagem dele no Ministério do Auxílio se verificou por efeito graça à misericordiosa possibilidade que o Altíssimo me deixou e também devido à intercessão da minha devotada Santa Mãe. Nós já falamos isso, né? Que André foi resgatado em Nosso Lar e ficou lá recebendo o tratamento lá no Ministério do Auxílio, graças à sua mãe, porque a mãe de André estava no outro plano, mais avançado. Então ela regrediu até Nosso Lar e ajudou a recuperação de André
inclusive fez uma visita para André lá em nosso lar, né? E André falou, eu acho que o meu lugar é aqui nessas atividades regeneradoras, porque ali era o ministério da regeneração, né? E André ainda falou, por obséquio, seja transformada a concessão de visitar em possibilidade de servir. Então André está preocupado em servir, em ser útil para alguma coisa. Vocês se lembram, no episódio anterior, André foi até Clarenço querendo ser médico, e Clarenço falou, não, você não está preparado para ser médico aqui. Você deve se lembrar disso, né? Então, André ainda falou que ele compreendia mais do que nunca a necessidade de regenerar os próprios valores, porque, segundo André, ele perdeu muito tempo na vaidade inútil, enormes gastos de energia naquela ridícula adoração dele mesmo. É o egoísmo, né? A vaidade que cada um tem, né? Aqui na Terra é assim, né? Infelizmente, nós aqui na Terra temos esses vícios egoísticos, né? E a gente valoriza demais o nosso eu, nós mesmos, né? Então, nisso, o André viu que o ministro percebeu, né, que ele quer trabalhar, né? E nisso André falou que queria mesmo um serviço, porque ele queria mesmo era servir. Nessa hora, André ainda disse que desejava continuar a ser o que tinha sido, ele desejava ser não aquilo que ele tinha sido até então. Ele não queria ser aquele médico orgulhoso, respeitado, cego nas pretensões descabidas do egotismo em que vivia, encarcerado naquelas opiniões próprias. Então André estava mudando, né, ali em nosso lar. Muitas pessoas perguntam, Idomar, será que lá no plano espiritual a gente continua evoluindo? Claro, como a gente sempre diz, que aqui na Terra e depois dela a vida continua. Então o processo de evolução é perene, é contínuo, né? Então o ministro Genésio olhou para André, né, e falou, né, é mesmo, né, André, você é um ex-médico, né? André falou, sim, eu fui médico, né? E o ministro ainda falou assim para ele, André, eu louvo os seus propósitos e peço igualmente ao Senhor que conserve nessa posição digna. Que propósito? Propósito de amparar, de servir, né? Então, nessa hora, André viu que o próprio Genésio estava o quê? Levantando o ânimo dele. Ainda falou para ele, André, quando o discípulo está preparado, o pai envia o instrutor. O mesmo se dá relativamente ao trabalho. Quando o servidor está pronto, o serviço, o trabalho aparece. Então é isso, André quer trabalhar, quer servir alguma coisa lá em nosso lar. É como eu disse, né? As pessoas acham que ficar lá no plano espiritual vai ficar numa nuvem, dormindo, esperando. Alguns dizem assim, esperando o juízo final. Não é assim, né? Muita atividade, né? Muita atividade, né? E o próprio Genésio falou que não, você tem recebido muitos recursos da providência divina, né? Está bem disposto à colaboração, isso é ótimo, né? Compreende a responsabilidade e aceita o dever, né? Então isso é favorável. Né? O que o Genésio, o que o ministro diz? Essa vontade de fazer algo em benefício dos outros, isso é louvável, isso é importante, né? Mas aqui, André, a situação é um pouco diferente da Terra. Estima-se a compreensão, o esforço próprio, a humildade sincera. Na Terra, os valores são outros, mas aqui não, né? Na Terra você tem títulos, você tem bens materiais, né? Lá no plano espiritual não tem nada disso, né? André estava ansioso, mas ele ainda o ministro Genésio ainda falou assim para ele, André, é possível obter ocupações justas aqui. Por enquanto, então,
é preferível que visite, que observe tudo aqui no Ministério da Regeneração, que examine tudo, né? E isso você vai observar para ver realmente o que você vai fazer. Nessa hora, André Luiz diz que o próprio ministro falou em voz alta, chamando para que viesse ali um colaborador chamado de Tobias, né? E esse Tobias, né, esse Tobias apareceu. Então o Genésio falou assim, ô Tobias, antes que você mais o André chegue nas câmaras de retificação, vem aqui. Que imediatamente chegou Tobias na presença dos dois, né? Aí o Genésio chegou para Tobias e disse, ô Tobias, aqui tem um amigo que vem do Ministério do Auxílio, esse amigo é o André, ele está em processo de observação, creio de muito proveito, para que ele, o contato com as atividades das câmaras retificadoras, ele pode se aperceber da atividade que ele vai fazer, né? Então, quer dizer, o ministro entregou para André a Tobias. Tobias não falou, as suas ordens, ministro, né? E o ministro pediu para que conduzisse André, né? Naquelas câmaras de retificação. Ele falou assim, ô Tobias, o André Luiz precisa integrar-se no conhecimento mais íntimo de nossas tarefas. Então, você faculta a ele a oportunidade que possamos, daquelas faculdades, aquelas oportunidades que possamos dispor no momento. Logo, logo, Tobias se mostrou pronto para isso, né? Com muito boa vontade, e logo saiu dizendo que já estava a caminho, né? Nessa hora, eu já vou dar andamento nessa diligência, né? André ficou satisfeito com aquilo, o ministro Genésio abraçou ele e tal, comovido, e seguiu, né? André seguiu com Tobias. André fala que passou por largos quarteirões, pelo que está dizendo, não foi um processo de automóvel ou de metrô, não. Foi caminhando, né? Eles atravessaram largos quarteirões. Gente, no plano espiritual também caminha. Não quer dizer que todo mundo volita, desliza no espaço. Não é assim, não, né? Dependendo do processo evolutivo de cada um, ainda caminha, ainda tem todos os detalhes que tinha aqui na Terra. Vocês podem observar. Tudo isso que a gente está falando é como se fosse aqui na Terra, né? E eles passaram por largos quarteirões, né? Muitos edifícios, né? André Luiz que parecia colmeias, né? De um serviço intenso naqueles edifícios, né? André, silencioso, né? Aí o Tobias falou assim, André, nós temos aqui grandes fábricas de nosso lar. Olha, gente, nós já dissemos anteriormente que nosso lar tem todas as atividades, tem fábrica, tem animais, tem plantas, né? Então eles passaram perto de uma fábrica. Tudo é como se fosse aqui. Ali tem, aí Tobias falou, aqui tem preparação de sucos, de tecidos, de artefatos em geral, que dá muito trabalho. Inclusive, André, só nesses departamentos aqui que você vê longínquos, com essas casas, com essas edificações, nós temos mais de 100.000 criaturas que se regeneram e se iluminam ao mesmo tempo, trabalhando naquelas fábricas. 100.000, olha, né? É muita coisa, né? Daí, em alguns momentos, eles penetraram num edifício, segundo André, tinha um aspecto nobre, e alguns servidores numerosos iam e vinham, né? Ficavam passando para lá e para cá. Depois de extensos corredores, deparou com uma vastíssima escadaria. Só que essa escadaria comunicava com pavimentos inferiores. Ao invés da escada subir, ela descia.
era como se fosse um subterrâneo. André ficou estranho com aquilo e Tobias explicou: André, nas câmaras de retificação, aqui no Ministério da Regeneração, elas ficam localizadas nas vizinhanças do umbral. Aliás, nosso lar é uma colônia que está próxima ao umbral. Entretanto, essas escadas, essa escadaria, elas vão levar as pessoas, a gente, nós vamos descer nessas escadas e nós vamos em locais muito mais próximos ao umbral, no subsolo. Aí o Tobias disse para ele, os necessitados que aí se reúnem, André, não toleram luzes, nem a atmosfera de cima. Nos primeiros tempos de moradia em nosso lar, eles vêm para cá, mas eles têm que ficar nesse subterrâneo, porque não pode com luz, não pode com essa atmosfera aqui de cima. Então, meus caros, nós estamos mostrando, aliás, André Luiz está mostrando a grandiosidade que tem os artefatos, as diferentes situações que encontramos no plano espiritual, especificamente lá em nosso lar, em que eles estavam indo para o Ministério da Regeneração, nas câmaras de retificação, e teve, ele junto com Tobias, logo mostrou que teriam que descer, porque ficava ali muitas criaturas que não toleravam a luz, tinha que ficar na escuridão. Interessante, né? A gente vai descobrindo aos poucos. Um dia desse, uma seguidora no meu canal do YouTube, acho até que foi aqui no Facebook mesmo, disse assim, Domar, mas como você sabe tudo isso? Eu não sei de nada. Quem está me dizendo é André Luiz, nas mãos abnegadas do Chico Xavier. Né? Então eles foram para o plano espiritual, no caso de André Luiz, foi para o plano espiritual e traz as notícias. Então eles vão agora, juntamente, André e Tobias, vão caminhando e vão descer nessa escadaria. E no capítulo que vem, no episódio que vem, André vai começar a trabalhar. Não como médico, mas vai começar a trabalhar. Até o próximo, um abraço e um beijo no coração de cada um.